Preparando o domingo, para viver melhor o dia do Senhor. Nossa igreja está sempre cheia de cristãos em oração. Hoje é domingo, dia do Senhor. Vejam como reza o meu povo santo. O amor está voltando à nova geração. Nosso povo está rezando de mãos dadas como... Bem-vindo, bem-vinda ao seu encontro de oração, de reflexão bíblica, preparando o domingo. Eu sou Carlos André e nós vamos refletir juntos as leituras do 20º domingo do Tempo Comum. Para iniciar o nosso encontro, convido você a fazer um tempo de silêncio, de oração, de escuta interior, invocando o Espírito Santo. Inspirar o pensamento, ó vem Espírito, língua de fogo, chama de amor, sopro. A primeira leitura de hoje é tirada do livro do profeta Jeremias, que diz assim: Naqueles dias, disseram os príncipes ao rei: Pedimos que seja morto este homem. Ele anda com habilidade lançando o desânimo entre os combatentes que restaram na cidade e sobre todo o povo, dizendo semelhantes palavras. Este homem, portanto, não se propõe o bem-estar do povo, de hoje deve mas causar sim a muita desgraça. confusão no coração de cada um Disse de nós. o rei Como poderia Sedecias: Jesus então ser Ele está em aquele que é vossas o causador da mãos. O rei divisão? nada vos poderá Nós negar. sempre esperamos que nele Agarraram possa então brotar o amor e a Jeremias comunhão, e lançaram-no a na fraternidade cisterna de universal, Melquias, e tudo filho do aquilo rei, que pode, digamos, que havia de uma no certa pátio da forma, guarda, adocicar fazendo-o no nosso descer por coração meio de a cordas. mensagem de Jesus. Na cisterna Isto não é, havia água, nós somente poderíamos lama. acreditar E que assim Jesus ia estaria apenas Jeremias passando afundando panos na quentes, lama. como a gente diria, Ebed-Meleque diante dos saiu da casa do conflitos, rei e veio tentando ter com conceder ele e aqui falou: e ali que cada um Ó possa rei, viver a meu sua senhor, verdade, muito mal sem procederam que esses tenhamos que homens nos em importar tudo o que com fizeram aquilo que, de contra o fato, profeta deve ser Jeremias, considerado lançando-o verdadeiro na e justo, cisterna para ir que morrer de possa fome. haver verdadeira Não há mais paz. pão na cidade. Não dá para ver paz sem O rei haver deu justiça. então esta ordem ao Não é possível etíope imaginar um mundo Ebed-Meleque: pacífico sem que Leva uma justiça contigo entre nós 30 e nas homens relações e humanas tira da prevaleça. cisterna o profeta E é claro Jeremias que, antes que diante da morra. necessidade de No fazer trecho que justiça, escutamos dessa haverá profecia de sempre Jeremias, aqueles que serão, vemos o quanto digamos aqueles assim, que são seus colocados adversários do desqualificam lado a dos vida que de são Jeremias, dizendo: Este opressores, homem dos que está por aí cometem pregando as injustiça. desgraças, Não ele haveria na verdade faz mal ao injustiça se não povo houvesse porque pessoas traz o que a desânimo. praticam. E este Então, dessa homem forma, deve a ser divisão morto. a que E o Jesus rei, veio ignorando trazer, quem é é a este homem, divisão não que pergunta permite quem que é nós este homem, tenhamos simplesmente que ter permite um que os seus discernimento. adversários o levem à É preciso morte. discernir. Já por ali É preciso percebemos o permitir quanto é separar leviana a aquilo que é acusação contra verdade daquilo Jeremias. que não é a verdade. Os que o acusam não Isto é, revelam a sua daquilo que identidade, leva à vida, preferem daquilo escondê-la, que leva à omitem morte. aquilo A que ele verdade é, nesse profeta. sentido, não a verdade E nós doutrinal, percebemos bem a verdade de quem, diferença por do acaso, comportamento destes defende uma homens ideia que não quando temos nem lemos mesmo aquilo como que comprová-la, Ebed-Meleque como vai e diz ao demonstrá-la, melhor povo: dizendo. o profeta Afinal, Jeremias nós todos não cremos somente na diz o seu ressurreição de nome, este Jesus, homem se mas chama podemos Jeremias, demonstrar a mas o ressurreição de considera Jesus. profeta. Dessa forma, E a é sua preciso condição que de cada um profeta, faça de a intercessor, sua portanto, diante de adesão Deus, livre, em benefício e do dessa povo, forma não podemos faz o rei proclamar então a nossa perceber o verdade erro que sobre havia as cometido. demais. E Com isso, Ebed-Meleque quero ainda dizer, a acrescenta: tolerância falta pão na religiosa não cidade, implica não há uma mais pão. relativização da nossa O que faz fé, então a gente mas a entender que convicção Ebed-Meleque de que está cada um conduzindo o precisa rei a fazer a perceber própria experiência, que aquilo e que ele dessa fez, forma, fazendo permitir calar a que a voz de um liberdade do profeta, um coração mensageiro de faça Deus, o tem seu gesto provocado de uma adesão. desgraça Afinal, ainda como maior. poderemos amar Ou sem poderíamos ser dizer, livres? a E é verdadeira nesse momento, então, desgraça que percebemos que estava que a divisão acontecendo, a o que se causador trata era o próprio rei. neste evangelho Quando nós não lemos é no este início tipo de que os divisão, adversários de mas Jeremias é aquela divisão que diziam não nos permite que era Jeremias o construir autor da dentro de nós uma desgraça, porque fraternidade afinal ele estava que seja atraindo a verdadeira, desgraça. que não Ele seja não se uma propõe o falsa bem-estar do fraternidade, uma povo. falsa ideia E de assim fraternidade, o rei em que aceita nós este argumento toleramos sem as se importar de quem injustiças se e tratava. acreditamos que isso Então veja como baste o modo para que como possamos cada um viver em paz. apresenta a Não é realidade possível tolerar pode a conduzir injustiça e viver em cada um paz. de nós a É tomar assim que Jesus vai partido de dizer uma o quanto estou posição ou de ansioso outra. que se cumpra A este fake batismo, news, este a fogo que ele mentira veio que trazer. foi colocada O que é diante isso, do rei o senão levou, portanto, aquilo a que nós condenar o homem encontramos que era já nos inocente, relatos que era nos falam justo, no no caso julgamento. de Jeremias. Deus veio Mas julgar o Ebed-Meleque, mundo. revelando a É a identidade justiça do divina profeta que ao veio rei, prevalecer fez o sobre rei as se dar conta da sua perversidades que o injustiça mundo
E ele vai templo. então e envia Quando 30 lemos, homens portanto, para esse tirar trecho de Jeremias Jesus à luz da da cisterna profecia antes que dos morra. grandes profetas do Ora, Antigo esse é um Testamento, como texto Jeremias, que mostra bem o percebemos quanto que é uma uma palavra sociedade, que as vem para forças que cortar, se para opõem separar umas mesmo, às outras, para dividir, podem usar da fazer palavra para prevalecer iludir, a para verdade sobre a confundir mentira, a e para muitas injustiça, vezes a conduzir justiça o sobre a inocente a uma injustiça. condenação injusta. Portanto, a No caso libertação aqui sobre a é o profeta opressão. Jeremias. Não dá para Sabemos conviver com bem, estas ao ler duas esse coisas texto, e acreditar o quanto que nós seremos cristãos fraternos, nos identificamos com seremos ele. irmãos. Porque também Cada um Jesus de foi nós um pode bem inocente perceber, levado à é morte possível em pelos seus família adversários, viver unidos e a causa se não da sua houver morte justiça. foi uma mentira. É possível que entre Isto é, uma irmãos falsidade haja inventada verdadeira para fraternidade, que Jesus pudesse se ser entre eles não condenado. se Ele é estabeleça uma contra relação César. justa. E assim, Portanto, a essa é a transformação, condição para a justiça, digamos, para a daquilo que verdade, era para a paz. a dificuldade daqueles nas homens da relações. época de Jesus de Fazer compreender justiça, a sua mensagem, discriminar transformada, a verdade. portanto, de um crime Discriminar, político, permitiu que portanto, fazer Jesus fosse juízo, levado à crise, morte. né? Da É mesma nesse forma momento, que então, vemos que o quanto entendemos o a profeta palavra de Jeremias Jesus. tem o seu nome Pai contra negado. filho, filho Ele contra não mãe, se diz porque, quem é afinal, um homem, estas portanto, relações é um fraternas, rebelde que elas só está podem apenas subsistir só fazendo o sobre povo critério, se o critério da desencorajar. verdade É e da alguém que é justiça. contra o povo. É nesse sentido, E, então, que a portanto, a palavra sua de Jesus, uma identidade, a palavra sua dura, missão uma foi palavra que o omitida levará à e o rei morte, assim como agiu levou de à uma morte o maneira profeta que Jeremias. não se Então, importou esse texto em do saber Evangelho de realmente de Lucas quem se tratava. nos revela esta Então, veia veja o quanto profética foi de somente Jesus, a revelação da que é aquela verdade, que de nós quem todos, é como aquele homem cristãos, que foi somos jogado na convidados a cisterna, manter, que permitiu ao o rei, olhar portanto, aceso, tomar uma a outra visão atitude acesa, e para assim ler o mundo, a tirou realidade, Jeremias da com esse cisterna. critério. Então, veja o critério quanto da o verdade, texto da e Bíblia buscar hoje essa nos verdade. oferece Não uma tolerar reflexão que muito sejamos profunda iludidos se a por gente meias trouxer verdades, para os nossos simplesmente dias. porque a outra O quanto a metade mentira é leva mentira, então não me inocentes à interesso, morte. já que a metade O verdadeira quanto a mentira é aquela pode que destruir corresponde a vida do povo. àquilo que eu penso, E aqui, e no caso, a corresponde mentira àquilo que eu parece penso ter e sido ignoro que ela a é causa apenas uma da meia falta de verdade. pão. Não há mais pão na Esse é um cidade tempo porque muito uma difícil mentira para todos levou um nós. inocente a É ser preciso, condenado. então, perceber E que dentro da somos todos lógica da convidados Sagrada a fazer Escritura, dentro de a gente nós vê muitas esse vezes o juízo quanto interior. as Aonde desgraças, está o meu as coração? dificuldades, Eu o busco uma sofrimento verdadeira é fraternidade, associado a alguma na falta verdade, moral, no a fundo, uma estou incongruência, a apenas uma querendo fazer dificuldade de prevalecer a viver minha de modo opinião ético, sobre os verdadeiro. demais. E é O por Senhor isso, nos então, ajude que o texto com bíblico esta sempre palavra faz esse a nos link, tornar essa todos nós relação verdadeiros entre profetas no o nosso comportamento mundo. ético de uma pessoa Profeta e as que busca consequências que isso traz para a sua incluir vida. na sua vida Claro que nós não aquilo que podemos Deus associar mesmo tudo o que nos acontece de instruiu ruim através de a Jesus uma e seus prática profetas. moral ou imoral. Sermos como Deus não eles, age assim sermos conosco. verdadeiros Mas é naquilo lógico que buscamos, as nossas autênticos, atitudes têm coerentes consequências. com E aquela é sobre fé as que professamos. consequências das nossas Peçamos a atitudes Deus, portanto, que esta muitas graça, vezes os num tempo tão profetas difícil, chamam a onde as atenção, eleições se mostrando, aproximam, percebam, vivemos numa quem pratica sociedade o mal onde não esse poderá tipo de esperar que critério não disso parece possa vir um bem. prevalecer, especialmente Portanto, convertei-vos. nos meios Não cristãos. porque Deus vai punir Peçamos o a Deus, mal, portanto, porque esta Deus não graça da estaria todo conversão o para tempo cada um de buscando nós. quem punir, castigar, mas Deus é como aquele pai que adverte o filho: olha, tem um buraco na sua frente, se você não desviar do caminho, você vai cair nele. Mas o buraco não foi posto ali pelo pai, o pai o adverte. E é decisão, portanto, do filho de continuar ou não naquele seu caminho que o levará ao buraco. Quem escuta a voz do pai desvia-se do caminho do buraco. E assim é a relação dos profetas com o povo. Tenta advertir o povo quais são as consequências das suas atitudes. A sua conduta imoral o levará, portanto, à morte, à destruição. É nesse sentido, então, que vemos quanto a profecia se torna tão atual, porque ela nos recorda isso. Nos recorda o quanto nossas atitudes têm consequências. E é preciso ser, portanto, verdadeiro, autêntico, ser capaz, portanto, de defender a verdade contra toda mentira, contra tudo aquilo que leva inocentes, portanto, à morte. É nesse sentido que nós vemos o quanto o Salmo 39, se torna um grito, se torna uma oração para aqueles que se encontram na situação de Jeremias, na situação de quem é levado à morte de modo inocente. Socorrei-me, ó Senhor, vinde logo em meu auxílio. Esperando, esperei no Senhor, e inclinando-se, ouviu meu clamor. O que mostra essa confiança de que Deus não abandona aqueles que põem nele a sua confiança. Retirou-me da cova da morte e de um charco de lodo e de lama. Colocou os meus pés sobre a roda, devolveu a firmeza a meus passos. Como não ler esse salmo e se recordar, portanto, do episódio que ocorreu a Jeremias, né? A semelhança é tão grande que poderíamos dizer: este salmo foi proferido por Jeremias enquanto estava na cisterna, ou ao sair da cisterna. Então, mostrando o quanto a oração do salmo, ela reflete a realidade da vida de cada um de nós. Então, combinamos com Deus que precisamos mudar de vida e Ele vem em nosso socorro. Eu sou pobre, infeliz, desvalido, porém guarda o Senhor minha vida, e por mim se desdobra em carinho
Vós me sois salvação e auxílio. Vinde logo, Senhor, não tardeis. Esta bela oração do Salmo é aquela que vai nos conduzir, portanto, na oração neste dia de escuta da palavra. Assim como na carta aos Hebreus, nós encontramos um novo estímulo. Agora, como cristãos, experimentando muitas vezes aquilo que Jeremias experimentou, a carta aos Hebreus é uma carta de encorajamento. Irmãos, rodeados como estamos por tamanha multidão de testemunhas, deixemos de lado o que nos pesa e o pecado que nos envolve. Empenhemo-nos com perseverança no combate que nos é proposto, com os olhos fixos em Jesus, que em nós começa e completa a obra da fé. Em vista da alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, não se importando com a infâmia, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensai, pois, naquele que enfrentou uma tal oposição por parte dos pecadores, para que não vos deixeis abater pelo desânimo. Vós ainda não resististes até o sangue na vossa luta contra o pecado. Esse trecho da carta aos Hebreus é um convite à perseverança, a ser firme, assim como o profeta Jeremias permaneceu firme na sua posição de defender a verdade, mesmo sendo levado à morte, mesmo sendo levado à cisterna. Mas é preciso perceber que naquela história existem duas posições. Daqueles que levam Jeremias à morte graças a uma fake news, uma mentira, e aquele que o salva graças à verdade. É, portanto, algo que nos nossos dias é preciso estar muito perto de nós. A necessidade de lutar contra toda a tendência que nós temos de fazer prevalecer a nossa opinião, mesmo que isso seja à custa de uma omissão que se torna uma mentira, quando esta omissão da verdade representa a morte. É nessa hora que nos nossos dias em que no mundo inteiro tem prevalecido a opinião sobre a verdade, a opinião sobre a realidade, uma necessidade de fazer crer aos demais que a liberdade de expressão permite que seja dito tudo, mesmo a mentira. Isto é, a mentira não pode ser levada adiante, porque ela pode levar à morte. A mentira não pode ser tolerada como se ela fosse apenas uma questão de direito de cada um de dizer o que quer, o que pensa, porque na medida em que ela pode destruir a vida do outro, ela não pode ser tolerada. É necessário, portanto, que cada um de nós persevere nesta decisão, na decisão de buscar sempre a verdade, para que na verdade encontremos, portanto, a realidade, aquilo que Deus quer de nós, aquilo que Deus nos pede de viver. Isto é, se queremos a fraternidade para nós e para o mundo, é preciso começar da base, começar desde o início, isto é, buscar em tudo aquilo que fazemos a verdade. É nesse sentido, portanto, que o pecado pode se insinuar dentro de nós, porque é uma mentira. Nos ilude acreditando que é possível ser feliz de qualquer jeito, bastando para isso cada um seguir o seu pensamento, a sua ideia, sem se preocupar uns com os outros. Façamos, portanto, da leitura de hoje um convite à reflexão para a nossa vida, para a vida da sociedade em que a gente se encontra. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Devo receber um batismo, e como estou ansioso até que isto se cumpra. Vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra? Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer divisão. Pois, daqui em diante, numa família de 5 pessoas, 3 ficarão divididas contra 2, e 2 contra 3. Ficarão divididos o pai contra o filho e o filho contra o pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje deve causar muita confusão no coração de cada um de nós. Como poderia Jesus, então, ser aquele que é o causador da divisão, se nós sempre esperamos que nele possa brotar o amor e a comunhão, a fraternidade universal e tudo aquilo que pode, digamos, de uma certa forma, adocicar no nosso coração a mensagem de Jesus. Isto é, que nós poderíamos acreditar que Jesus estaria apenas passando panos quentes, como a gente diria, diante dos conflitos, tentando conceder aqui e ali que cada um possa viver a sua verdade,
sem que tenhamos que nos importar com aquilo que de fato deve ser considerado verdadeiro e justo para que possa haver verdadeira paz. Não dá para haver paz sem haver justiça. Não é possível imaginar um mundo pacífico sem que uma justiça entre nós, nas relações humanas, prevaleça. E é claro que, diante da necessidade de fazer justiça, haverá sempre aqueles que serão, digamos assim, colocados do lado dos que são opressores, dos que cometem injustiça. Não haveria injustiça se não houvesse pessoas que a praticam. Então, dessa forma, a divisão a que Jesus veio trazer é a divisão que permite que nós tenhamos que ter um discernimento. É preciso discernir, é preciso permitir separar aquilo que é a verdade daquilo que não é a verdade. Isto é, daquilo que leva à vida, daquilo que leva à morte. A verdade é nesse sentido, não a verdade doutrinal, a verdade de quem por acaso defende uma ideia que não tenhamos nem mesmo como comprová-la, como demonstrá-la, melhor dizendo. Afinal, nós todos cremos na ressurreição de Jesus, mas não podemos demonstrar a ressurreição de Jesus. Dessa forma, é preciso que cada um faça a sua adesão livre e, dessa forma, não podemos proclamar a nossa verdade sobre as demais. Com isso, quero dizer, a tolerância religiosa não implica uma relativização da nossa fé, mas a convicção de que cada um precisa fazer a própria experiência e, dessa forma, permitir que a liberdade do coração faça o seu gesto de adesão. Afinal, como poderemos amar sem ser livres? E é nesse momento, então, que percebemos que a divisão a que se trata neste Evangelho não é este tipo de divisão, mas é aquela divisão que não nos permite construir dentro de nós uma fraternidade que seja verdadeira, que não seja uma falsa fraternidade, uma falsa ideia de fraternidade, em que nós toleramos as injustiças e acreditamos que isso baste para que possamos viver em paz. Não é possível tolerar a injustiça e viver em paz. É assim que Jesus vai dizer o quanto estou ansioso que se cumpra este batismo, este fogo que ele veio trazer. O que é isso senão aquilo que nós encontramos já nos relatos que nos falam no julgamento? Deus veio julgar o mundo. É a justiça divina que veio prevalecer sobre as perversidades que o mundo contempla. E quando lemos, portanto, esse trecho de Jesus à luz da profecia dos grandes profetas do Antigo Testamento, como Jeremias, percebemos que é uma palavra que vem para cortar, para separar mesmo, para dividir, para fazer prevalecer a verdade sobre a mentira, a justiça sobre a injustiça, portanto, a libertação sobre a opressão. Não dá para conviver com estas duas coisas e acreditar que seremos fraternos, seremos irmãos. E cada um de nós pode bem perceber, é possível em família viver unidos se não houver justiça. É possível que entre irmãos haja verdadeira fraternidade se entre eles não se estabeleça uma relação justa. Portanto, essa é a condição para a justiça, para a verdade, para a paz. A justiça nas relações. E fazer justiça é discriminar a verdade. Discriminar, portanto, fazer um juízo, crise, né? É nesse momento, então, que entendemos a palavra de Jesus. Pai contra filho, filho contra mãe, porque, afinal, estas relações fraternas, elas só podem subsistir sobre o critério da verdade e da justiça. É nesse sentido, então, que a palavra de Jesus é uma palavra dura, é uma palavra que o levará à morte, assim como levou à morte o profeta Jeremias. Então, esse texto do Evangelho de Lucas nos revela esta veia profética de Jesus, que é aquela que nós todos, como cristãos, somos convidados a manter o olhar aceso, a visão acesa, para ler o mundo, a realidade, com esse critério, o critério da verdade, e buscar essa verdade. Não tolerar que sejamos iludidos por meias verdades, simplesmente porque a outra metade é mentira, então não me interesso, já que a metade verdadeira é aquela que corresponde àquilo que eu penso, e corresponde àquilo que eu penso, eu ignoro que ela é apenas uma meia verdade. Esse é um tempo muito difícil para todos nós. É preciso, então, perceber que somos todos convidados a fazer dentro de nós esse juízo interior. Aonde está o meu coração? Eu busco uma verdadeira fraternidade ou eu, na verdade, no fundo, estou apenas querendo fazer prevalecer a minha opinião sobre os demais? Que o Senhor nos ajude com esta palavra a nos tornar, todos nós, verdadeiros profetas no nosso mundo. Um profeta que busca incluir na sua vida aquilo que Deus mesmo nos instruiu através de Jesus e seus profetas. Sermos como eles,
sermos verdadeiros naquilo que buscamos, autênticos, coerentes com aquela fé que professamos. Peçamos a Deus, portanto, esta graça de um tempo tão difícil, onde as eleições se aproximam e vivemos uma sociedade onde esse tipo de critério não parece prevalecer, especialmente nos meios cristãos. Peçamos a Deus, portanto, esta graça de conversão para cada um de nós. Acolhei, Jesus, cada um de nós neste tempo difícil que nós vivemos, onde é tão complicado encontrar uma palavra justa e verdadeira diante de tantas vozes que nos cercam. Dá-nos o discernimento, a luz interior, dá-nos escutar a Tua palavra com um coração aberto, sincero, buscando autenticamente cumprir ou viver os Seus ensinamentos como verdadeiros discípulos, confiantes que esse é um caminho que nos levará a uma felicidade, talvez não sem perseguições, como aconteceu a Jeremias e como aconteceu ao próprio Jesus, mas sim uma vida que nos leve a ser coerentes e nesta coerência encontrar a nossa paz. Que o Senhor nos abençoe, nos ilumine e nos conduza. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pensais que eu vim trazer paz à terra? Eu vos digo que não vim trazer divisão. Pensais que eu vim trazer paz à terra? Eu vos digo que não vim trazer divisão. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo, seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. Pensais que eu vim trazer paz à terra? Eu vos digo que não vim trazer divisão. Afasta tua língua da maldade e teus lábios de palavras mentirosas. Afasta-te do mal e faze o bem. Procura a paz e vai com ela em seu caminho. Pensais que eu vim trazer paz à terra? Eu vos digo que não vim trazer divisão. Preparando o domingo para viver melhor o dia do Senhor.